Lembrem que essa trajetória de Davi começa lá em 1 Samuel 16, 1 Samuel 15, Saul ele é rejeitado, ele não derrota os amalequitas, o rei dos amalequitas, ele não faz a vontade de Deus em nada do que ele faz, e em 1 Samuel 16, Davi ele é ungido de forma meio que secreta, ali debaixo dos panos, e a partir de então, quando ele derrota Golias no capítulo 17, o que vem a seguir é uma longa trajetória de perseguição da parte de Saul contra Davi. E isso é necessário para formar e forjar o caráter de Davi. É necessário que para o rei ser entronizado, ele passe por sofrimento, por angústia, por miséria, por engano, por traições, para que o caráter de Deus seja forjado nele. E ele saiba que ele não subiu ao trono por si mesmo, que ele poderia ter morrido em qualquer momento anterior, mas é Deus quem o colocou ali no trono, o sustentou e o preservou em todas as coisas. Segundo Samuel é sobre essa entronização de Davi. Então no capítulo 1 ao 5, Davi ele começa a reinar ali em Hebrom. Do capítulo 5 ao 8, ele se estabelece em Jerusalém, e esse é um momento muito importante em sua redenção, quando o rei Davi se estabelece em Jerusalém e leva a Arca da Aliança para Jerusalém. Só que depois disso, capítulo 9 até o capítulo 20, nós temos a queda de Davi. Em 2 Samuel, Deus está livrando Davi do seu inimigo que é Saul. Aqui em 2 Samuel 9 ao 20, Deus está livrando Davi de si mesmo. Deus está resgatando o rei pecador. Deus está redimindo o seu servo que infelizmente caiu em pecado com Betseba. E tem uma série de consequências para isso. E aí no capítulo 21 até o final de 2 Samuel, nós temos o fim da vida pública de Davi, que termina em 1 Reis, capítulo 1 e 2, em 1 Reis 1 e 2, o reino é passado para Salomão, e no capítulo 2 de 1 Reis, Davi morre. Então a gente tem aí, de 1 Samuel 16 até 1 Reis, capítulo 2, 42 capítulos tratando sobre a vida desse rei, que é uma sombra, um tipo, um sinalizador do seu filho, não Salomão, mas Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse começo de reino de Davi aqui, ele vai ensinar para nós sobre o reino de Deus e como o reino de Deus ele é inaugurado não por força humana, mas pelo poder e a graça de Deus. 2 Samuel capítulo 1, vamos fazer a leitura do capítulo todo, os 27 versos. Após a leitura, ele dizer: essa é a palavra de Deus. Todos que creem nisso respondam com um sonoro amém, e nós vamos orar mais uma vez. 2 Samuel capítulo 1. Façamos a leitura com fé e reverência à palavra de Deus. Diz assim: depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas. E havia 2 dias que ele estava em Ziclag. Quando no 3º dia veio um homem do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de terra, chegando a Davi, ele se prostrou em terra, ele fez reverência. E Davi lhe perguntou: de onde vens? E ele respondeu: escapei do acampamento de Israel. Davi lhe perguntou ainda: o que aconteceu? Conta-me. E ele lhe respondeu: a tropa fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, e Saul e seu filho Jonatas também foram mortos. Davi perguntou ao rapaz que lhe trazia as notícias: como é que sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram? Então o rapaz que lhe dava a notícia disse: eu estava por acaso no monte Gilboa, e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros dos cavaleiros tentavam alcançá-lo. Nisso ele olhou para trás, viu-me e me chamou, e eu disse: aqui estou. E ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou uma amalequita. E ele me disse: vem cá, mata-me, estou cheio de câimbras, mas continuo vivo. Então fui até ele e o matei, porque sabia que ele não sobreviveria depois de ter caído. E tomei-lhe a coroa da cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então Davi pegou as suas próprias vestes e as rasgou, e todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles prantearam, choraram e jejuaram até de tarde por Saul, por seu filho Jonatas, e pelo povo do Senhor, e pela nação de Israel, porque haviam morrido na batalha. Então Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: de onde és tu? Ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro amalequita. Davi lhe perguntou ainda: como não temestes estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um rapaz, disse: vem cá e ataca-o.
e o rapaz o feriu, e ele morreu. E Davi tinha dito ao rapaz: caia o teu sangue sobre a tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti, quando disseste: eu matei o ungido do Senhor. Davi demonstrou a sua dor pela morte de Saul e seu filho Jonatas, com esta lamentação, ordenando que fosse ensinado ao povo de Judá, lamentação do arco, que foi registrada no livro de Jazar. Tua glória, ó Israel, foi morta sobre as tuas colinas. Como caíram os valentes! Não contes isso em Gate, nem o proclames nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não se exultem as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós orvalho nem chuva, nem haja campos que produzam ofertas, pois ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será lustrado com óleo. O arco de Jonatas nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos guerreiros, nem a espada de Saul voltou vazia. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também não se separaram na sua morte. Eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que punha adornos de ouro sobre vossos vestidos. Como caíram os guerreiros no meio da batalha! Jonatas foi morto nas tuas colinas. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito querido para mim. Tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra, que nos dá vida e alegria abundante, mas também nos mostra o lamento. Estamos diante do lamento de Davi por Saul, Jonatas e pelos israelitas que morreram naquela batalha. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a lamentar, mas ensina-nos que o lamento e a morte não têm a palavra final, pois Cristo venceu a morte 3 dias depois de ter sido morto. E aqui nós estamos celebrando a vida ressurreta de Cristo Jesus. Que o Senhor nos instrua pelo seu Espírito poderoso e gracioso, através da sua palavra, e pregue o Evangelho para cada um de nós aqui. Todos nós somos pecadores e carecemos completamente da sua graça soberana, eficaz, misericordiosa e transformadora. E nós a temos em Cristo, no seu Espírito, através da sua palavra e da sua palavra somente. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, Cristo Jesus 2000 anos atrás, quando ele encarnou, se tornou Deus homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, ele inaugurou o reino de Deus. Ele inaugurou o reinado de Yahvé por todo o mundo. E a gente pergunta: Deus, ele sempre reina sobre todas as coisas. Mas como Adão, o primeiro rei, ele entrega o seu reino ao diabo, ele entrega o seu reino ao pecado e à morte, nós precisamos de um homem, de um novo Adão, de um filho de Adão, recupere esse reino. E Jesus, ele faz isso como novo Adão, e ele morre, ele leva os nossos pecados na cruz, triunfantemente levanta dos mortos, e ele inaugura o reino de Deus. Então todo o evento da vida de Jesus, desde a sua encarnação, até a sua morte e ressurreição, até quando ele sobe aos céus, e enfim, derrama o Espírito Santo, inaugurando a nova criação, ele inaugura então o reino de Deus, um reino salvador, um reino especial, um reino onde ele reina de forma amorosa, salvífica, para além do seu reinado criacional, onde ele governa todos os átomos e centímetros da criação, ele governa de forma especial, e esse reino se vê nos céus, com a igreja triunfante que já faleceu, e ele se vê aqui na terra com a igreja que está em luta e em perseverança aqui neste mundo. E o reino de Israel do Antigo Testamento, ele é um reino
tipológico, ou seja, Deus reina em Israel, mas esse reino ele é antecipatório, ele é profético, ele está olhando para quando definitivamente o reino dos céus vai descer na terra, na pessoa do filho de Davi, do nosso Senhor Jesus. Então, quando Davi é entronizado em Jerusalém, nos capítulos posteriores aqui, nós temos aí um vislumbre de como será e de como foi a inauguração do reino de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E toda a preparação, aqui no capítulo 1 ao 5, para esse reinado, para essa sombra do que Cristo traria, também nos ensina muito sobre a natureza do reino de Deus. É isso que nós vamos ver hoje, nesse capítulo maravilhoso de Samuel, capítulo 1, quais são as circunstâncias, o que significa a inauguração do reino de Deus, quais são as coisas que levam o reino de Deus a ser inaugurado, e na verdade o capítulo 1 de 2 Samuel vai nos ensinar o que não contribui para a inauguração do reino de Deus. E nós temos dois cenários diante de nós. Capítulo 1, verso 1 ao 16, Davi ele vai lamentar, ele vai receber a notícia da morte de Saul através desse jovem amalequita. Ele lamenta, ele rasga suas vestes, ele jejua, ele chora, e ele manda matar esse amalequita, a gente vai ver daqui a pouco. E depois, na segunda parte, do verso 17 ao verso 27, é um poema que Davi compõe, é um poema de lamentação, onde ele vai lamentar a morte de Saul e a morte de Jonas. A gente tem esses dois cenários, cada uma dessas duas partes, a gente vai ver três coisas, porque nós estamos diante, a dieta nossa hoje é 2 hambúrgueres, é 2 lanches, porque essas duas passagens, esses dois parágrafos são 2 quiasmos. Vocês estão cansados de saber do que é quiasmo, mas você está nos visitando, quiasmo é a forma como o Antigo Testamento foi escrito. Ele não foi escrito de forma linear, introdução, desenvolvimento e conclusão, como é normalmente a literatura ocidental, herdeira da herança grega. A literatura hebraica, ela vai se repetir. A primeira parte repete a última, a segunda parte se volta e espelha na penúltima, e assim por diante, até que a gente tem o centro desse hambúrguer, a carne do hambúrguer, que é a parte mais importante, mais central, o clímax então da narrativa. Então a gente vai ver verso 1 ao 16, como que as últimas partes espelham as primeiras, depois verso 17 ao 27. Vamos começar então, o verso 1 começa lembrando o final de 1 Samuel. Diz assim: depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas, e havia 2 dias que ele estava em Ziclag. Então todo o cenário, aquela bagunça de guerra no final de 1 Samuel, onde Davi ele derrota os amalequitas que haviam saqueado ali em Ziclag, essa cidade. Saul ele vai para a batalha e ele morre. Como é que ele morre? Ele fala para o seu escudeiro matar, o seu escudeiro fica apavorado, e Saul se lança sobre a sua espada, sobre a sua lança ali, e morre. E depois ele comete então o suicídio, e o seu escudeiro também se mata ao ver o seu rei morrer diante dele. Então ele começa com essa reminiscência, essa memória. E aí o verso 2, ele faz paralelo com o verso 15 e 16. Vamos ver o verso 2. Quando no 3º dia veio um homem do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas, a cabeça coberta de terra, chegando a Davi, ele se prostrou em terra e lhe fez reverência. O texto hebraico fala que esse jovem amalequita, ele cai diante de Davi. Ele está mostrando que ele reconhece que Davi é rei legítimo. Ele está mostrando que ele reverencia o filho de Jessé. Ao contrário de Saul, que viveu a vida inteira querendo matar Davi, este amalequita, que fazia parte ali de Israel, que acabou, o pai dele era amalequita, mas veio morar em Israel, ele fazia parte porque ele estava no exército ali de Saul. Esse amalequita ele vem e ele cai, ele se prostra diante de Davi. Parece um ato muito nobre, parece uma coisa assim muito espetacular, um jovem amalequita se prostrar diante de Davi. Mas como a gente já percebeu aqui na nossa primeira leitura, esse jovem tem más intenções. Ele tem intenções bajuladoras, ele tem intenções de enganar Davi para obter alguma vantagem sobre aquele que é o melhor candidato agora aos olhos humanos para suceder Saul em seu
trono. O que acontece é que no verso 15 ele cai de fato. Ele começa caindo com o rosto em terra. O verso 15 fala: então Davi, chamando o rapaz, disse: vem cá, ataca-o. E o rapaz o feriu e ele morreu. E Davi tinha dito ao rapaz: caia o teu sangue sobre a tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti mesmo quando disseste: eu matei o Messias de Yahvé, eu matei o ungido do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, isso vai mostrar que o reino de Deus e a entronização de Davi não acontece por oportunismo. É isso que esse rapaz está fazendo aqui. Ele quer uma oportunidade de tirar vantagem de Davi, porque ele vai mentir. Ele vai ver que ele vai mentir sobre como Saul morreu. Essa semana, de forma muito aleatória, eu li um livro da literatura russa de um autor chamado Nikolai Gogol. Um livro espetacular. E o livro chama O Nariz. O Nariz. Gogol é um dos grandes escritores da literatura russa. E o título é muito inusitado: O Nariz. Só pelo título já fiquei com vontade de ler o livro. E é muito estranho, porque o humor russo é muito ácido, é muito sombrio, é tenebroso até. Ele mistura elementos grotescos na narrativa. Que basicamente o livro começa com um barbeiro bêbado. Ele acorda de uma manhã na ressaca, ele vai fazer o seu pão, ele amassando a massa do pão. No meio da massa do pão, ele acha um nariz, que ele coloca o artigo preferido. Esse é o nariz. É o nariz mais bonito, mais perfeito, mais firme que ele já viu na vida dele. Esse é o espanto inicial dele. A sua esposa do lado vê, ela fica horrorizada. Você é um bêbado mesmo? Pelo amor de Deus, todo mundo fala que quando você vai fazer a barba dos homens, você quase arranca o nariz. Finalmente você arrancou o nariz, agora eu vou te denunciar para a polícia, que eu não quero ser cúmplice de um crime junto com você, não. Ela fica horrorizada. Ele: calma, vamos resolver isso. Ele fica desnorteado, ele tenta se livrar do nariz. E aí se descobre que esse nariz pertence a um cara muito bem quisto na sociedade, de um alto escalão da hierarquia russa, que era cliente desse barbeiro bêbado, né? E esse cara, ele acorda nessa mesma manhã, ele vê que está sem nariz, ele fica todo preocupado. A preocupação dele é: como é que eu vou trabalhar e como é que eu vou me apresentar para as mulheres sem nariz? Eu estou muito estranho, eu estou muito feio. E aí do nada, ele encontra o nariz dele. Só que o nariz dele, ele é personificado, ele ganha personalidade. Ele se veste com uma roupa chique, ele vai aos encontros, e o nariz dele, ele fala, ele tem sobrancelhas de olho e tal. Ele cresce, ele fica do tamanho do ser humano, e nada é estranho, ninguém estranha isso. E ele vira conselheiro de Estado russo, o nariz do cara. Aí ele fala: você tem que voltar na minha cara, como é que pode eu ficar sem nariz? E o nariz fala: agora eu não tenho mais nada a ver com você, vai ver sua vida, deixa eu ver a minha vida. Ele desaparece. E aí, assim, uma coisa muito doida, né? Depois ele volta, ele tem que colocar o nariz volta para o normal, ele tenta colocar, assim, nenhum médico acha estranho nada disso. A gente pode colar, tentar colar, mas é melhor você ficar sem. O ponto dessa bagunça toda de humor russo é ilustrar aquela grande frase universal: não coloque o seu nariz onde você não é chamado. Não se intrometa em assuntos alheios, porque você vai acabar mal. O cara acabou assim sem nariz, o nariz dele virou assim, chefe de Estado russo, conselheiro de Estado russo, porque ele queria tomar conta de tudo, esse cara, né? Ele queria saber de tudo, ele queria fofocar em todas as áreas. Esse rapaz aqui devia ter lido Nikolai Gogol, o nariz, porque ele meteu o seu nariz onde não devia se chamar. Ele provavelmente viu Saul morrer, se matar, na verdade. Ele fala: eu vi Saul morrer, mas eu vou contar uma outra história. Eu vou contar uma história que Davi vai gostar muito do que eu estou falando. Então ele é malequita, mas ele poderia muito bem ser brasileiro. Ele dá o famoso jeitinho brasileiro de ser. Davi não é brasileiro. Davi é judeu. Não tem jeitinho para Davi. Você matou? Como é que você está falando isso? É o maior cara lavado do mundo. Vem aqui, o meu servo, mata esse cara aqui. E ele morreu. E é justo ele ter morrido, porque ele está mentindo. Se ele tivesse matado Saul, era justo ele morrer, porque Davi, em vários momentos, lá na caverna do Adulão, ele poderia ter matado Saul. Ele não mata Saul. Ele teme, porque Saul é o rei.
O importante aqui é o ofício, é a função de ser rei sobre o povo de Deus, sobre Israel. E Davi fala: eu não vou atacar Saul. E aí esse cara, esse jovem amalequita aqui, ele sem maior escrúpulo, menor escrúpulo, ele está falando que ele matou o rei para cima de mim, tendo vantagem minha, morte. E aí Davi fala: olha, você mesmo está especificando contra você mesmo. Quando você disse: eu matei o ungido do Senhor, é a sua palavra que te mata. Então o oportunismo pecaminoso gera morte, pecado, mentira. E o reino de Deus, ele não foi construído com oportunismo. Jesus, pelo contrário, ele se entrega à morte. Eu verei isso daqui a pouco. Ele poderia ter descido da cruz a qualquer momento, ele poderia ter tido vantagem própria em qualquer momento, mas ao se encarnar um pobre judeu, ele nunca tira vantagem de nada. Ele vive a plena vontade de Deus. Então o reino de Deus, ele não é construído com oportunismo. Em segundo lugar, a parte B aqui do texto, ele não é construído sobre mentiras. E a parte B vai do verso 3 ao verso 5, quando Davi pergunta para o rapaz: de onde vens? Ele respondeu: escapei do acampamento de Israel. E Davi lhe perguntou ainda: o que aconteceu? Conta-me. E ele respondeu: a tropa fugiu da batalha e muitos caíram e morreram. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. E Davi perguntou ao rapaz que trazia notícias: como é que você sabe que Saul e o seu filho Jonatas morreram? Então ele está perguntando para o rapaz aqui. E a parte B espelhada de retorno ao verso 13 e 14, mesma frase. Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: de onde és tu? Repete, o texto vai se repetindo: de onde és tu? E ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe perguntou ainda: como não temeste estender a mão para matardes o ungido, o Messias do Senhor? Então ele está mentindo aqui. E Davi talvez nunca vai saber como é que Saul morreu. Nós sabemos porque o autor, ele é distante, ele sabe, ele é inspirado por Deus também. Mas é isso que chega para Davi, e essa mentira é o que vai levar esse amalequita à morte. Davi não precisa de mentiras. Davi não precisa ser estabelecido no trono através de mentiras. É a verdade que estabelece o reino de Deus. Em terceiro lugar, o centro aqui, a parte C, é o verso 6 até o 10. Depois o verso 11 e 12. Então o rapaz, verso 6, de Davi, que estava a notícia, disse: eu estava por acaso, olha a mentira aqui, eu estava por acaso em Gilboa, no monte Gilboa, e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros dos cavaleiros tentavam alcançá-lo. Nisso ele olhou para trás e me viu. Então, Saul estava ali com angústia, com câimbras. Ele olha, ele vê o jovem amalequita. Ele fala: vem cá, no verso 9, mata-me. Estou cheio de câimbras. No hebraico aqui pode ser também angústias. Ele estava todo ali estrupiado, mas continuou vivo. Então fui até ele e o matei, porque sabia, olha a desculpa aqui, sabia que ele não sobreviveria depois de ter caído, e tomei-lhe a coroa da cabeça e o bracelete e o trouxe aqui ao meu Senhor. Vejam, o pecado desse rapaz aqui, além de oportunismo e mentira, ele quer cometer o pecado do controle narrativo. É isso que o pecado leva a gente a fazer. Ele quer ter um controle da história. Ele quer ter um domínio sobre o que aconteceu para Davi, que não tinha testemunhado nada daquilo. E o pecado faz isso com a gente. Quando você peca, quando você quer pecar, e quando você é descoberto em seu pecado, quando você é questionado sobre a sua conduta iníqua, você vai querer o quê? Controlar a narrativa. Adão, o que fizeste? Foi a mulher. Eva, não, foi a serpente. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. Olha, Adão controla a narrativa de forma pecaminosa. Ele está colocando elementos na história para dar desculpa para a sua pecaminosidade. E é isso que esse jovem amalequita faz. Verso 11: então Davi pegou suas próprias vestes e as rasgou, e todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo.
E eles plantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e pelo povo do Senhor, e pela nação de Israel, porque haviam morrido na batalha. E a gente viu isso abundantemente por Samuel, que o reino de Deus, ele é estabelecido através da morte e do sofrimento. O reino de Deus, ele é inaugurado mediante um lamento. Porque nós estamos no mundo caído, nós estamos no arraial do reino do diabo e do nosso inimigo. Ele não vai vir em flores. E nós vimos que na morte de Saul, a gente viu 3 semanas atrás, quando Saul morre, existe uma linguagem sacrificial, existe uma linguagem pascal. Saul morre por causa dos seus próprios pecados. Mas vejam, para que Davi seja entronizado, o rei iníquo precisa morrer. Em outras palavras, o reino de Deus é inaugurado não com oportunismo, não com mentiras, mas através da verdade fundamental do lamento pela morte do rei. E a gente viu que isso aponta para Cristo Jesus. Cristo, ele não pecou, mas ao ser crucificado, ele leva os nossos pecados, e para o reino de Deus ser estabelecido, os nossos pecados precisam ser definitivamente apagados, porque senão Deus não reina, senão é o pecado que reina para a morte. Mas para a graça reinar para a vida, é necessário que a graça destrua o pecado, e o pecado, ele tem um esquema, ele não pode ser apagado de qualquer forma. É necessário sangue, é necessário morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, para Davi ser entronizado em Jerusalém, Saul precisa morrer. Para que Jesus ressuscite como o primeiro da nova criação, é necessário que ele se identificasse como o rei iníquo. Ele se identifica conosco, pecadores. Ele leva os nossos pecados, e o reino de Deus é então inaugurado quando o filho de Davi leva os nossos pecados. Essa é a primeira parte de 2 Samuel capítulo 1. O reino de Deus, ele é inaugurado pela morte e pelo lamento, para que venha a alegria do reinado de Davi sobre Jerusalém, não com oportunismo e não com mentiras. A segunda parte é o lamento de Davi, esse poema, é esse salmo no meio da narrativa. E vejam, o autor de Samuel, que é um livro só, de 32, ele vai estruturar o seu livro com um poema. Ele começa o 1 Samuel com o cântico de Ana, o poema que Ana, mãe de Samuel, compõe, e ele termina 2 Samuel com o poema de Davi, em 2 Samuel 22, com o salmo. E no meio da narrativa, no meio do seu grande livro, que a gente chama hoje de 2 Samuel, mas é um livro só, nós temos este outro salmo, este outro poema, este outro lamento. E o que há em comum nesses 3 poemas, de Ana, de Davi no final de sua vida, e de Davi aqui na morte de Saul, é que Deus reverte os padrões deste mundo. Deus, ele abate o orgulhoso, ele destrói a força humana, e ele exalta a fraqueza, ele exalta a humildade. O poema de Davi vai seguir-se da seguinte forma, verso 17: Davi demonstrou sua dor pela morte de Saul e de seu filho Jonatas com esta lamentação, ordenando que fosse ensinado ao povo. Então Davi sabe que ele está inspirado pelo Espírito. Ele fala: o que eu vou escrever agora precisa ser ensinado ao povo. E ele dá o nome a esse poema de A Lamentação do Arco. E arco aqui é uma forma de falar de Jonatas. Jonatas é que tem esse arco, Jonatas é comparado a esse arco. Ele vai lamentar centralmente em Jonatas, mas também por Saul e pelos israelitas que morreram. Ele registra isso numa fonte perdida, chamada Livro de Jazar. Ao longo da história da redenção, houveram vários livros que muitos pessoas escreveram, nenhum deles era inspirado, nenhum deles foi preservado, mas o povo de Deus sempre escreve. O livro de Jazar é uma das fontes perdidas, e agora ele é registrado de forma final, perfeita e inspirada aqui em 2 Samuel. Vamos ver o quiasmo aqui nesse texto, então, verso 19.
tua glória, ó Israel, foi morta sobre as tuas colinas. Como caíram os valentes. Ele repete isso no verso 25 ao 27, dizendo: como caíram os guerreiros no meio da batalha. E Jonatas foi morto nas tuas colinas. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito querido para mim. A tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Os valentes caem. E o reino de Deus, ele não é estabelecido pela valentia física de homens poderosos. O reino de Deus, ele não é inaugurado na força da lança de Saul e nem no arco e no escudo de Jonatas. Eles pereceram. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre as tuas colinas. A glória humana, o poder bélico, o orgulho nacional, Jonatas como um dos melhores guerreiros do reinado de Saul, seu pai, pereceram, morreram. Toda a força humana é como uma folha que cai, diria Isaías. É como uma folhinha que o vento leva. Não é nada. Por que não é nada? Para que, Isaías vai dizer, ninguém, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Então o reino de Deus, ele não pode ser fruto do braço humano, da tecnologia humana e da expertise dos homens. Porque Deus, ele tem sempre esse padrão. Ele abate o forte, ele destrói o orgulhoso. Saul, por exemplo, e ele exalta o último filho, o caçula de Jessé, cuidador de ovelhas. O reino de Deus, ele não é de forma alguma estabelecido pela força do braço humano. Parte B desse poema é o verso 20 e o verso 24. Davi fala assim: não contes isso em Gate, nem o proclames nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Então, a inauguração do reino de Deus, ela não tem a ver com os ímpios, ela não é assunto dos filisteus, ela não é para a glória de Dagon em Asquelon e dos incircuncisos. Não conte para eles. O reino de Deus é inaugurado pelo lamento do povo de Deus, verso 24. Ele fala assim: vós, filhas de Israel, chorem por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que punha adornos de ouro sobre os ossos vestidos. Não é assunto do mundo. O mundo jaz no maligno. É assunto das filhas de Israel em Jerusalém. É assunto da igreja, do povo de Deus. Nós vimos hoje na escola bíblica, né? Pilatos lava as mãos, ele lava as mãos e fala: eu não tenho nem aí para esse cara aí. Vocês querem soltar Barrabás, prender Jesus? Eu não queria, mas enfim, é assunto de vocês, não me incluam nisso daí. Os gentios ali celebrando a morte de Cristo, os judeus ímpios também celebrando. Isso não é assunto. Quem está lamentando? O apóstolo João está lamentando. Maria, a mãe de Cristo, está ao pé da cruz lamentando. Isso é assunto para as filhas de Jerusalém. Jesus falou assim em João 10: eu sou o bom pastor. Lembrou da pregação passada, ele fala: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e pelas minhas ovelhas somente. Eu não dou a minha vida para quem não é minha ovelha. E ele olha para os fariseus e fala: vocês não são as minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas ainda de outros apriscos, mas Deus está dizendo: existem pessoas que não são minhas ovelhas, e existem pessoas que são minhas ovelhas. E isso quer dizer o quê? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e eu não dou a minha vida pelos bodes. É isso que está dizendo. Jesus não morreu por todas as pessoas. Ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas
ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. Eu não dei minha vida para vocês. Então o lamento pela morte de Cristo, esse lamento salvífico, de adentrarmos no reino de Deus, ele é para as filhas de Jerusalém, e não para as filhas dos cristãos, dos incircuncisos. Terceiro e último lugar, o centro desse poema, verso 21. Montes de Gilboa, não caia sobre vós o orvalho, e nem a chuva, e nem haja campos que produzam ofertas. Por quê? Pois ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será lustrado com óleo. O arco de Jonatas nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos guerreiros, nem a espada de Saul nunca voltou vazia. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, mas também não se separaram da sua morte, eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões. O poema chama o quê? O lamento sobre o arco. O centro do poema é o quê? O arco, a lança e o escudo pereceram. Isso quer dizer o que? A instrumentalização da força humana. As armas humanas não têm capacidade de inaugurar o reino de Deus. Por mais que sejam poderosos, por mais que o arco de Jonatas nunca voltou vazio, por mais que a lança de Saul sempre teve êxito em matar os seus inimigos, agora eles estão no chão, inutilizados, porque Davi não vai subir ao trono com essas armas. Davi não vai subir ao trono e o reino de Deus não vai ser tipologicamente inaugurado aqui em 2 Samuel com o arco de Jonatas e a lança de Saul. Davi está lamentando. A glória de Israel foi perdida. Os israelitas caíram mortos, mas o reino de Deus não vai ser inaugurado por essas coisas. Deus vai entronizar Davi em Jerusalém, e Deus somente. Deus entroniza Jesus à sua destra nos céus, e não a força humana. Isso é contrário a toda e qualquer concepção humana de reino. A concepção humana de reino, as nossas ideias é através do oportunismo, é através do controle narrativo, é através da força humana e da espada que a gente vai estabelecer o nosso reino, é através das nossas técnicas, da nossa instrumentalização. E Deus, ele passa um vento e derruba tudo isso. E fala nada disso. É através da morte, da fraqueza, da humilhação pública do Messias que Deus inaugura o seu reino. É o Cristo despojado, nu, destroçado, rasgado e perfurado, que não tem nada de força ali. E na sua fraqueza, ele vence a morte, ele vence o diabo e seus demônios, e ele vence a coisa mais malignamente poderosa da criação, o nosso pecado, aquilo que corrompeu o diabo, aquilo que trouxe queda e morte na humanidade toda. Ele vence sem um pingo de força. Ele vence pela sua morte, e o reino de Deus é inaugurado no Cristo crucificado e ressurreto. Amém? É sobre isso que essa narrativa, eu tenho 4 aplicações práticas finais para nós, que Davi nos ensina aqui de forma pujante, de forma poderosa e profunda. Isso aqui não é qualquer narrativa. A primeira aplicação prática é: lamente pelos ímpios. Lamente genuinamente pelos ímpios. É isso que a gente tem que fazer. Lamentar, mas é um lamento misericordioso, é um lamento que se reconhece como igual. Você sabe que você é tão ímpio, se não mais ímpio do que os perdidos, e você tem esse profundo lamento pela alma dele. Jesus, diante de Jerusalém, que foi deu para nós, ele lamenta. Diante da morte do seu amigo Lázaro, ele chora. E diante de sua própria cruz de Getsemane, de sua gota de sangue, ele lamenta as consequências do pecado.
os efeitos da iniquidade. E isso reflete o próprio Deus. Ezequiel capítulo 18, Deus fala através de Ezequiel com Israel e fala assim: eu não me alegro com a morte do ímpio, não. Eu não me satisfaço na condenação do perdido. Pelo contrário, eu me alegro no fato do ímpio se converter. É na conversão do ímpio que os anjos fazem festa no céu. Mas até lá é lamento. Irmãos, Davi está lamentando o seu melhor amigo Jonatas aqui. Ele está lamentando os seus irmãos israelitas que morreram. Mas ele está lamentando por Saul, o seu inimigo, o seu arqui-inimigo, o cara que mais odiava ele. Os filisteus trataram Davi melhor do que Saul. Qualquer um de nós aqui, diante de uma situação dessa, fala: ufa, aquele maldito rei ímpio teve o que merecia finalmente. Finalmente eu estou um pouco de sossego. Finalmente eu vou poder respirar sem achar que minha vida vai ser aceifada a qualquer momento pelo mando de Saul. Não. Davi mostra o porquê que ele é o escolhido rei, o porquê que ele é o rei segundo o coração de Deus. Ele lamenta, e aqui nos ensina o princípio de Jesus, de amarmos os nossos inimigos. Você é capaz de fazer isso? Não. A graça que Deus te capacita. Aquela pessoa que mais te causa prejuízo, que mais te odeia, a você amá-la, a tal ponto que você vai jejuar pela vida dela, você vai se entristecer e chorar pela vida dela. Davi nos ensina isso. Ele está chorando por Saul, não de forma fingida. Manda matar esse amalequita que matou Saul. O que você pensa que é, rapaz? Não era para matar Saul. O amalequita pode pensar: mas está acontecendo. Qualquer ser humano do mundo iria se alegrar pelo fato de eu ter matado seu principal inimigo. A lógica humana é essa: é retribuição, é olho por olho. Só que ele não contava que ele estaria diante de um homem redimido, que era segundo o coração de Deus. Ele fala: não. Isso não é uma boa notícia, rapaz. Quem você pensa que é? Você não teme estender a mão para matar o ungido do Senhor? Você morreu pela sua boca. Morra. Lamente pelos ímpios. E isso mostra que você faz parte do reino de Deus. Aqueles que fazem parte do reino de Deus são aqueles que reconhecem que não são nada, e que merecia muito mais estar no inferno, e que portanto lamenta toda a manifestação de pecado em qualquer pessoa que seja, começando por nós mesmos. Segundo lugar, olhem comigo o verso 16 novamente. A segunda aplicação é: confesse o seu pecado. Eu não estou falando da sua imoralidade sexual, do seu adultério, do seu ódio, da sua ira, da sua mentira. Tem um pecado que é maior do que todos os outros, que é a última frase do verso 16. Confesse isso nessa manhã: eu matei o ungido do Senhor. Vocês ouviram isso? Se você faz parte do reino de Deus, se você é a ovelha de Cristo, você tem essa frase na sua boca: eu matei o Messias de Yahvé. Eu matei o Filho de Deus. Porque se Jesus não morreu por todas as pessoas individualmente, mas pelo seu povo, então a única coisa que estava cravejando o Filho de Deus na cruz era o meu pecado, era o seu maldito pecado, que você se deleita, que você volta nele, que você regurgita ele de novo, que você não se arrepende. É esse pecado que segurou Cristo, o amado de Deus, o único sem pecado, aquele que vivia e vive eternamente com Deus Pai e com o Espírito, numa comunhão ininterrupta, aquele que não conheceu o pecado. Ele foi segurado no madeiro pelos nossos pecados.
E até que você reconheça isso, você não está salvo. Porque o Espírito não rasgou as escamas dos seus olhos para que você veja a miséria dos seus pecados e a glória da graça do Cristo que nos salva. Você pode dizer, não, foram os judeus que mataram Jesus. Foram os romanos que mataram Jesus. Foi coisa nenhuma. Jesus assopraria e mataria todos aí diante dele. Mas ele permaneceu. Ele fala para o governador que está condenando: o meu reino não é deste mundo. Eu poderia orar a meu Pai, ele mandaria legiões de anjos. Eu me entrego por amor às minhas ovelhas. Confesse isso no verso 19: a tua glória, Israel, foi morta sobre as colinas. A glória de Israel, a glória de Deus, foi morta na colina do Calvário. Mas quem o matou foi você e eu, com as nossas iniquidades, até que você venha a esse lugar de absoluto quebrantamento, de completo abandonar-se de si mesmo. Você não entendeu o que é ser pecador. Você só sabe as consequências do pecado. Você não quer ser visto em adultério, você acha ruim mentirem, mas você não sabe a infinita malignidade do seu coração, cujo único remédio era o Filho perfeito de Deus ser morto em seu lugar, para levar o seu castigo do seu pecado. Confesse: eu matei o ungido do Senhor, e receba não a morte que você merece, igual essa malequita, receba vida e vida eterna. Terceiro lugar, de 4 pontos aqui: fuja do oportunismo brasileiro sem vergonha. Fuja do oportunismo. Eu não estou falando apenas do oportunismo diante dos homens, que já é feio, mas o texto aqui é o oportunismo diante de Davi. Aplicando agora no contexto bíblico, não há oportunismo diante de Cristo, diante do filho de Davi. Não tem como enganá-lo. Ele sabe cada pensamento, sentimento e vontade da sua alma, mais do que você conhece, infinitamente mais do que você conhece, de forma perfeita e plena. O filho de Davi te conhece. Não jogue com ele, não barganhe com ele. Ele disse no Sermão do Monte, Mateus 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Igual essa malequita: eu trouxe a coroa para você, eu matei Saul, seu inimigo. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos maravilhas e milagres. Barganha. Em teu nome, para o teu benefício, Davi, eu matei Saul. Para o teu nome, Jesus, eu fiz muitas coisas. E eu lhes direi abertamente: afastai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade e não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não tem barganha naquele grande dia. Não use suas obras como um amuleto, como um apoio, porque não há apoio diante daquele que te conhece. A única coisa que ele fala é: creia em mim, creia em Jesus, e você é salvo. Nenhuma obra vai se gloriar diante dele. Não tente isso. Abandone as suas obras. Não há oportunismo diante do filho de Davi. Quarta e última aplicação prática: não conte os nossos lamentos às filhas dos filisteus. Eu vou repetir: não conte os nossos lamentos do reino de Deus para os incircuncisos filisteus. A igreja do século 2 e 3 sabia muito bem disso. Eles faziam algo que eles chamavam de disciplina arcana. Arcana em latim significa uma coisa mais escondida, uma coisa mais íntima. Não era gnóstico, não era uma coisa secreta, mas a igreja pregava o evangelho, mas para evitar perseguição e espiões do Império Romano, que queria saber
onde eram as igrejas, vão lá e matar aquela igreja, eles vão ter algumas coisas que são assunto nosso. É assunto nosso, não é do Império Romano. Então somente os membros da igreja vai depois do culto conversar. E se você é catecúmeno, se você é visitante, olha, não é assunto seu por enquanto, até que você seja batizado. E aí, isso numa era pré-cristandade, pré-Constantino. Depois que a igreja ficou uma coisa gloriosa e pública, aí não tem mais problema. Mas a gente está vivendo na mesma condição da era pós-cristandade, na era secularizada. E a gente precisa resgatar então essa sabedoria da igreja antiga. O que eu quero dizer com isso? Disciplina da igreja é da igreja. As mídias sociais não são tribunal eclesiástico. Não são. A disciplina em Mateus 18 ela acontece na igreja local, um irmão falando com o outro, se perdoando e se caminhando junto, e aquilo não é para falar para fora. A gente não sabe mais o que é público e é privado mais. O pastor lá, famosão, caiu em pecado, ele já faz um vídeo para o YouTube, para milhões de pessoas verem. Não. A igreja daquele pastor tem que cuidar dele, e cuidar dele, é assunto da igreja. Imagine se cada disciplina que os pastores fizerem, a gente colocasse lá um vídeo no Instagram, o irmão fulano de tal, ele caiu em pecado, olha só, a gente está lidando com ele agora, para mostrar que nós estamos sob a disciplina. Não, a disciplina é assunto da igreja, é fechado, é os nossos lamentos, é os nossos pecados. É claro que quando é uma coisa de heresia, quando entra um falso mestre, a gente publicamente expõe a vergonha. Mas os nossos lamentos é para as filhas de Jerusalém lamentar. É para nós nos cuidarmos. O reino de Deus não é assunto dos filisteus. É assunto de Jerusalém. É assunto de Israel. E aí sim a gente vai viver a vontade de Deus para o seu reino como cidadão desse reino. Quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor, confessa os nossos pecados e cuida uns dos outros e ama os nossos inimigos, lamenta por eles também. Essa é a face do reino de Deus, é a face de Cristo crucificado. Amém? É do Cristo que fala: Pedro, eu vou lhe dar eu e você. Você me negou 3 vezes publicamente, mas agora eu e você me ama? Amo, então tá bom, cuida dos ovelhas. É do Cristo que morre por nós e inaugura seu reino e nos faz parte dele. Vamos orar.